de todos quantos estão ouvindo pela rádio nesse momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece a história de cada um, o que cada um está passando, como que é a casa, o lar, a família, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, refrigera, traz a alegria, a paz, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, traga o renovo, renova cada dia, renova, Pai. Sara, cura, liberta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Restaura famílias, restaura casamentos, Pai. Restaura casamentos, Pai. Gera alegria em casamentos, em vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus. Cante com a igreja, você que está no hospital. Cante com a igreja, você que está no presídio, em uma casa de recuperação, dentro do seu veículo, aí em qualquer lugar. Meus braços seja renovado, seja renovada. Seja, toma posse, creia naquilo que você cantou, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Deixa eu glorificar ao Senhor, aleluia, benção, glória a Deus, amém. Abençoa o irmão que está ao teu lado, em nome de Jesus, oh glória a Deus, oh aleluia. Amém? Hoje é um dia especial para todos nós, né, gente? Sim ou não? Hoje é o dia da ceia. Você achou que eu ia falar da eleição, né? A ceia do Senhor vale muito mais do que qualquer pleito político, qualquer coisa, tá? Sei que teve as eleições, hoje muita gente viajou, muitos estão aí, mas amém, e que Deus abençoe. São 5.000 e tantos municípios brasileiros, que Deus abençoe e que toma frente. Mas uma coisa, eu creio em Deus, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Fala, o meu Deus, Ele cumpre todas as promessas dele. Todas, não é a metade não, 20% não, ainda se orgulhar que cumpriu 20, 30% das promessas, não. Nosso Deus não, nosso Deus é diferente. Hoje no culto da tarde, e foi para tarde, aconteceu um negócio aqui diferente. Deus tomou a frente e quando pensou que nós estávamos terminando o culto. Mas eu creio que não será diferente hoje à noite. Amém? Agora eu não posso querer fazer do jeito que foi, porque aí seria a minha. Do jeito que foi, eu subi ali, me parou aqui, aí foi bom, Deus usou nosso levita de forma poderosa no teclado, e a gente ficou aqui, nós dois não, né, filho? O Pai, o Filho e o Espírito Santo tomando aqui, oh glória, vamos orar aí para quê? Né? Amém?
eu creio que Deus vai ministrar forte também no culto da noite. Eu sempre tenho dito que o da noite é um pouco mais profético. Aleluia. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu apóstolo João, o capítulo que fala da videira. Qual é o capítulo? Capítulo 15. Amém? Quem estava aqui domingo passado, tem muita coisa no capítulo 15, e Deus tem ministrado ao meu coração para estar pregando, está ministrando nesse texto. E hoje tem algo muito forte. Uma pena que caiu logo hoje o pleito nessa data, mas Deus é para quem está aqui, quem está ouvindo pelo rádio também, os nossos irmãos. E amém. Louvado seja o Senhor. Quem está orando pelo Brasil? Orou por Fortaleza? Tá? Eu não sei em quem você votou e nem você sabe em quem eu também. Isso basta. Agora orem e vamos ver que Deus faça a vontade. Eu disse que para presidente eu ainda postei quem eu vou votar aí no primeiro turno. No segundo turno minha candidata perdeu. No segundo turno tive que tomar uma decisão, aí joguei 2 pedras para o ar que caí na mão virado de um jeito. Eu falei, vai essa daqui, né? Não foi assim. Optei por um, ainda postei nas minhas redes sociais. Só que se depender de mim, nunca mais eu posto em quem eu vou me decidir votar. E nem falo, meu papel é orientar, tá? E nas minhas redes sociais. Agora no altar eu não falei de jeito nenhum. Isso para presidente. E aqui, agora eu falo abertamente para a igreja. Abertamente está sendo transmitido. Este homem não vota em pastor, bispo, apóstolo, arcanjo, Miguel, seja lá quem for, ou qual seja o título. Se tem título, então vá cuidar do rebanho, mas não usa o título para pegar o voto do rebanho. Em nome de Jesus. Tá? Pastor, bispo, apóstolo, seja lá quem for, é para cuidar de ovelhas. Agora no meio dos irmãos está sendo transmitido, e amém que seja. Aí tem problema. No meio de vocês nascem os futuros vereadores, prefeitos, prefeitas, deputados estaduais, federais, senadores, presidente ou a presidente enfim, seja quem for. E que Deus abençoe. Agora foi ungido, separado, aí não tem meu voto. Amém? E não peça para fazer campanha, que eu também não vou fazer. Tá bom? Perguntaram para um membro da nossa igreja e disse assim: a igreja logo está apoiando qual candidato? E aí um membro da nossa igreja diz: ninguém, impossível. Impossível, uma igreja, não todas as igrejas estão envolvidas. Eu falei, todas não. A Logos não. Nós chegamos até aqui só na força da fé, na palavra, no poder de Deus. Nós não precisamos nos aliançar. O papel é orar para que seja feita a vontade do Senhor. Então aqui é impossível. Então receba essa. Nós servimos o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, João capítulo 15, versículo 1. Todos encontraram? Estou na versão NVI, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda. Eu gosto dessa versão porque diz certo, poda. Ele faz a podagem para que dê mais fruto ainda. Para que Deus poda? Para que venha a dar mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim
e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserdes e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja amada, os irmãos que também estão assistindo pela TV Diário, no Diário Divino, nessa manhã. Nós estamos à noite aqui na igreja, mas eles assistem pela manhã. Que a tua palavra venha aos nossos corações, Pai. Fala as nossas vidas, restaura vidas, sustenta vidas, opera, faz segundo a tua vontade sobre todos nós. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus nessa noite. Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor é especialista em fazer, milagres. Amém e graças a Deus. Irmãos, essa palavra ela é uma continuação de domingo passado. Nós vimos que no Salmo 80 e no versículo 8 fala da videira de Israel, como também nós vimos lá no livro de Ezequiel, capítulo 15, que também fala de Israel. Mas há outros textos que também falam da videira, que é Israel. Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7, fala dessa videira Israel. Jeremias 2 e 21 também fala. Ezequiel 19, 10 e 14 também fala dessa videira. Há 3 videiras, fala comigo, 3 tipos de videiras. A primeira é a videira passada, fala a videira do passado. Qual é essa videira do passado? É a videira de Israel. Essa é a videira do passado. E nós vimos essa videira que é Israel, de um povo em que foi separado, escolhido por Deus e colocado na terra da promessa. Porém, este povo deixou o seu Deus, deixou o seu Senhor. Isaías capítulo 5, versículo 1, do versículo 7. Nós não vimos isso domingo passado, mas também fala, e diz: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Fala comigo, expectativa. Deus ele plantou essa vinha e criou uma expectativa. No versículo 2, aí diz: agora habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Ele está falando, julgue entre mim e a minha vinha. Quem mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha: derrubarei a cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pesoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuvas sobre ela. No 7, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Olha aí, e os homens de Judá são a plantação que ele amava,
Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Irmãos, olha o que ele diz no versículo 4, Isaías capítulo 5, do versículo 4. Ele diz: que mais se poderia fazer por ela? Eu não tinha feito. Deus está dizendo: eu fiz muito por ela e eu não tinha feito. Então por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Ei, vem aqui. Deus está dizendo: olha, eu procurei cuidar dessa vinha, eu procurei cuidar desse povo, eu procurei, fiz de tudo. Isto é, como que Deus fez em prol do povo? Deu a ele as suas leis, deu a ele as suas promessas, pediu deles a sua retidão, pediu deles que eles andassem nos seus caminhos. Mas o que eles fizeram? Foram adorar outros deuses, adorar Baalins. O resultado dessa videira, essa videira que passou, essa videira do passado. Mas existe uma outra videira, essa videira do passado, fala, a videira do passado é Israel. Mas ele fala de uma outra videira, uma videira do futuro, uma videira do futuro. E qual é essa videira do futuro? É aqui onde eu e você, aonde todos nós precisamos ser ensináveis. Fala, ensináveis. Isto é, nos colocar para aprender com a palavra do Senhor, para que nós não corramos o risco de quê, pastor? Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 14. O Senhor vai falar de uma videira do futuro. Fala, a videira do futuro. Olhei, adiante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem algum semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Até aqui, filho, até aqui, deixa o 14. Aonde ele estava sentado, irmãos? Olhei, adiante de mim estava numa nuvem branca, assentados, estava numa nuvem branca, e assentado sobre a nuvem. Fala, assentado sobre a nuvem. Olha aqui, quem é que se assenta na nuvem? Quem tem o poder de se assentar à nuvem? O Senhor. Irmãos, os pássaros podem até voar. Os pássaros podem voar e voa. Corta entre as nuvens, mas eles repousam sobre a nuvem? Repousa? Sim ou não? Não. As águias podem se orgulhar de dar voos altíssimos e bem além, mas elas pousam na nuvem? Não. Podem voar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, pode voar o tempo que for, porém ela vai ter que descer. Fala, ela tem que descer. Tudo que voa e que vai para o ar e que se coloca entre as nuvens ou acima das nuvens vai ter que descer. Então a ave, a águia ou o falcão, eles descem e vai para um pináculo alto de uma montanha ou de um monte que seja, mas tem que descer. Os pássaros não fazem ninhos entre as nuvens, fazem ninhos entre as árvores. Quantos estão aqui comigo? Os homens podem construir os seus aviões, seus helicópteros, seja o que for, pode voar alto, pode voar entre as nuvens, mas não pousa nas nuvens. Só quem pode e tem poder de assentar nas nuvens é Deus. E Ele está dizendo isso. Preste bem atenção. Nós entendemos que a videira do passado é Israel, e agora a videira do futuro, e a gente vai ver quem é essa videira do futuro. E ele está sentado nas nuvens, ele senta nas nuvens para olhar, contemplar essa videira do futuro. Irmãos, como é triste ver que pessoas se prostram, pessoas adoram imagem de esculturas. Deixa eu falar para você, não é Maria, não é Joaquim, não é José, ninguém
ninguém tem o poder de assentar nas nuvens, somente Deus. Vamos continuar nesse texto. Olhei adiante de mim, estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Faça assim com a sua mão. Ele tinha na sua mão uma foice. Fala, aquele que estava sentado na nuvem com uma coroa, a semelhança de um homem, tinha uma foice na mão. Fala, ele tinha uma foice. Fala para o teu irmão, Jesus tem uma foice. Para que serve a foice? Quando vai se colher da videira, quando vai fazer uma colheita, você precisa de uma foice. Na época, uma foice pequenininha, naquela época eles tinham, para eles cortar o galho e tirar o cacho da uva. E ele tem uma foice. Vamos lá, vamos continuar. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz daquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita. Tome a sua foice na mão e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. A safra de toda a terra está madura, agora chegou a hora da colheita. Fala, chegou a hora da colheita. 16. Assim aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Aquele que tinha a foice na sua mão passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. 17. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. A foice estava afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz: aquele que tinha a foice afiada, tome sua foice afiada e ajunte aos cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Deixa aí no 18. Ajunte, fala comigo, ajunte. Irmãos, vem aqui comigo. Quando vai se colher uvas, vai para o vinhedo para colher uvas, com todo carinho se colhe. Fala, com todo carinho se colhe. Vem a foice, pega no galinho, corta. Agora nós temos a tesoura, e a tesoura elétrica, como foi mostrada domingo passado. Tem a tesoura para cortar, e que pega a uva, o cacho de uva, e com todo carinho coloca numa caixa. Sim ou não? Porque a uva, ela é frágil. Fala, a uva é frágil. Então coloca com todo o carinho. Irmãos, eu já trabalhei na roça, eu já colhi laranja, e a gente colhia laranja, e pegava aquelas laranjas, e torcia ela, ou subia no galho, e tirava, e joga dentro de uma caixa, joga na caixa. Eu já colhi manga, e é do mesmo jeito o processo, uma manga um pouco semi-madura, quase um pouco verde, e é o mesmo processo. Já chacoalhei amendoim, a gente batia amendoim, já arranquei feijão, catei tomate, e até catando tomate, você cata tomate e joga dentro da caixa de qualquer jeito. Porém a uva não se joga, a uva não se ajunta, a uva se corta com carinho, e se pega com carinho, e coloca na caixa com carinho, porque ninguém vai querer comer uma uva machucada, uma uva que esteja melada. Sim ou não? Quando você vai no supermercado e vai comprar uvas, você escolhe as melhores. E se você vê um cacho que tem várias uvas machucadas, o que você faz com ela? Deixa de lado. Fala, deixa de lado. Porém aqui no texto em que nós estamos vendo, eles vai ajuntar. Como é que se ajunta, irmão? Ajunta tudo aí, irmão. Pega tudo aí. Vamos para o texto de Apocalipse. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz. E aquele que tinha a foice afiada tomou sua foice afiada e juntou os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Versículo 19. O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lugar da ira de Deus. Fala, no grande lagar da ira de Deus. Até aqui. Fala para o teu irmão,
Cristo, com os anjos, eles vão vir com foice na mão e vão ajuntar a videira do futuro, e vai pegar todas elas e vai colocar dentro de um lagar. O que é lagar? Quem aqui não sabe ainda o que é lagar? Levanta as mãos. Vamos lá. Amassava Gideão, malhava trigo. Gideão malhava trigo no lagar. Lagar não é lugar de se malhar trigo, é lugar de amassar uvas. Fala, lugar de amassar uvas. Lagar é um recipiente grande, aonde se colhe as uvas, e essas uvas que elas serão separadas para fazer suco ou vinho, essas eles jogam dentro. Então eles jogam. Quando está lá dentro daquele lugar, de um recipiente, entra um homem dentro. Fala, entra uma pessoa dentro. E qual o papel daquele homem lá dentro? Fala, pisar. Bate o pé no chão assim, fala, pisar. Então ele diz, o anjo ceifou e colocou dentro do lagar. O lagar da ira de Deus. O lagar da ira de Deus foi colocado ali dentro. E agora vai ser o quê? Pesoteada. Fala, essa é a videira do futuro. Agora vamos descobrir qual é essa videira do futuro. Versículo 19 e 20. O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e a lançou no grande lagar da ira de Deus. 20. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Foram o quê? Pisadas, fala, pisadas, fora do lagar da cidade, e correu sangue, fala, correu sangue, sangue. Me ajuda a pregar, fala para o teu irmão, a videira do futuro é o mundo. O mundo. A videira do futuro é o mundo. Eu estou falando de 3 videiras. A primeira, a do passado. Qual é a videira do passado? Qual é a videira do passado? E qual é a videira do futuro? Apocalipse, escatologia, futuro. Está falando o dia da ira do Senhor, o dia em que Cristo vai vir. Isaías falou sobre ele. Aonde Isaías falou sobre Jesus? Fala comigo, Jesus não é apenas pastor, noivo, rei. Fala, Jesus também é juiz. Fala para o teu irmão, não se preocupa não. Você está na videira? Fica tranquilo. Vamos para Isaías 63. Isaías 63, 1. Quantos estão aqui? Irmãos, eu quero ir, mas tem um processo, e a gente chega lá. Tenha prazer na Bíblia, para não cair e se encontrar na videira do futuro. Isaías 63, 1 diz: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? É uma pergunta, sim ou não? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos da grandeza da sua força? Na grandeza da sua força. Segunda pergunta. Aí vem a resposta: sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Quem é que fala com retidão e é poderoso para salvar? 2. Porque tuas roupas, aí vem de novo, porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar. Fala, pisando uvas no lagar. Porque você está pisando uvas, você pisa uvas, o que acontece? Ela espreme, ela espinga, né? Respinga, isso não é o nome? Em você, o suco vai ficar marcado de vermelho. Outro falar espirra também? Também, né? Espinga, respinga, espirra. Versículo 3: sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém
esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Fala para o teu irmão: você conhecia? Você já ouviu falar desse Jesus? Responda para ele, sim ou não? Me ajuda a pregar. Fala para o teu irmão: ei, Jesus, o grande eu sou, o Deus do amor, no dia que Ele voltar, Ele vai, pisar nações. Escuta, vamos ver quem é. Vamos continuar no texto. Pois o dia da vingança estava no meu coração. O dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Ei, irmãos, a Bíblia fala do dia do Senhor. Quem já ouviu falar do dia do Senhor? O dia do Senhor, todas as vezes que você ouvir falar do dia do Senhor, é o dia da vingança do nosso Deus. Sabe quem experimentou o dia do Senhor? Vem aqui. Terra de Canaã, heveus, jebuseus, tudo que era com veu, experimentaram a ira do Senhor. O Senhor disse para Abraão: Abraão, a sua descendência vai para o Egito. Depois de 400 anos, Abraão, eles retornarão, e a terra onde você está pisando seus pés, eu vou os dar por herança. Eu darei essa terra por herança. O pecado dos jebuseus, dos heveus, dos amorreus, o pecado deles ainda não se completou. Ei, meu amigo, se você está aqui, está me ouvindo, está ouvindo pela rádio, assistindo pela televisão, pela TV Diário Divino, ei, entenda isso. O pecado chega uma hora, Deus é longânimo, mas chega uma hora que completa, irmão. E Deus diz: ainda não se completou. Passou-se quase 440 anos, e Israel entrou naquela terra, e a ordem deles era, a ordem de Deus para aquele povo, a ordem de Deus para Israel era: não deixe ninguém vivo na terra de Canaã. A primeira cidade a experimentar a ira divina foi Jericó, sim ou não? Eles rodearam Jericó, e Deus diz: grite. 7 dias, rodeia uma vez. No 7º dia, 7 vezes. E depois que rodeasse por 7 vezes, deu um grito, e diz que as muralhas de Jericó ruíram, a cidade caiu, e todos que se encontravam ali dentro foram mortos. Sabe quem experimentou o juízo divino? Próprio Israel. Deus levantou Nabucodonosor da Babilônia e diz: é Israel, por causa do pecado de vocês, eu trago a justiça sobre vocês. E veio e sobrou poucos judeus. Ei, meu irmão, nada passará em branco. Deus vai cobrar. Pastor, mas Jesus não é só love you, aleluia, paz e amor, glória a Deus. Aproveite enquanto tem vida, e que Ele é poderoso para perdoar todos os teus pecados, todas as tuas transgressões. Ele está dando tempo para você. Se arrependei-vos e convertei-vos. Ele está dizendo: eu estou aqui para te perdoar, eu estou para te restaurar, eu estou aqui para te levantar. Mas não me rejeite, porque vai ter o meu dia. Volta lá para Isaías. Quantos estão comigo? Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Fala assim: o braço do Senhor o ajudou, e a ira o apoiou. Em que dia? Vamos lá. Na minha ira pisoteei bate o pé, pisou. Ei, alguém já pisou numa uva aí? Pisa numa uva para você ver. E pisa com vontade. Faz assim, tá. Você vai ver, tá. Pisoteei as nações na minha indignação.
eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. 7, falarei da bondade do Senhor, falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quão bem Ele fez a nação de Israel. Aqui o profeta está dizendo, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. O profeta está dizendo, conforme a sua paixão e a grandeza da sua bondade, o Senhor fez tudo por Israel. 8, sem dúvida, eles são o meu povo. Deus está dizendo, sem dúvida, Israel é o meu povo. Disse ele, são filhos que não me vão trair. E assim ele se tornou o salvador deles. 9, em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele quem sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Está dizendo, Deus fez. 10, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu espírito. Eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Fala para o teu irmão, me ajuda a pregar. Fala, por muitas vezes no Antigo Testamento você vai ver Deus lutando contra o seu próprio povo, Israel. Agora diga, por quê? Por quê? Ei, filho, filha, Deus, Ele quer o nosso bem. Ele estendeu as mãos para mim, para você, para todos nós. Ele não levou em conta a minha, a sua transgressão, os nossos pecados. Ele nos abençoou. Escreve o nosso nome no livro da vida, está presente para nos ajudar. Ele faz tudo, a gente cai e Ele está lá, de novo para levantar. Ele está sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. Mas todas as vezes a gente entristece o Espírito Santo dele, e ele vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, vai dando oportunidade. Mas chega uma hora que a palavra que ele disse vai ter que se cumprir, porque ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. O que ele falou vai acontecer. A gente volta para o texto. Quem está lendo comigo aqui? Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Que com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno. Dividiu o mar vermelho e os conduziu através das profundezas. Como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce à planície, foi-lhes dada descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Olha dos altos céus da sua habitação e eleva santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder. Retiveste a tua bondade, a tua compaixão, elas já nos faltam, ele diz. Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. O profeta está clamando, está apelando, está clamando: Senhor, porque nos fazes andar longe dos teus caminhos, endureces o nosso coração para não termos temor de ti. Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Israel está clamando, Israel está clamando, Israel está clamando. Essa é a videira do passado. A videira do futuro é a terra. Fala comigo, a videira do futuro é aqueles que estão na terra. E quem é essa videira? Por que o Senhor vai colocar dentro de um lagar? Porque rejeitam a Deus. Eles não querem viver, eles não querem abandonar a promiscuidade, eles não querem abandonar a prostituição, eles não querem abandonar o suborno, eles não querem abandonar a corrupção, não querem deixar de ser corruptores, eles não querem abandonar a
enfim, tudo aquilo que faz mal à sua própria vida. Eles não querem abandonar o mundo, mas querem viver no submundo. Eles não querem abandonar a promiscuidade, mas querem viver no engano. Eles querem engodar a sua própria carne. O que alimenta eles é a sua própria carne. Fala comigo: da videira sai uma seiva. Fala seiva. Seiva, o que é seiva? É aquilo que alimenta. A seiva é aquilo que sustenta, é aquilo que dá energia. O nosso sangue é um tipo de seiva, sim ou não? Que está em nós, tem uns glóbulos vermelhos, e aí vai, uma série de coisas. Quando cai, a gente fica enfraquecido, se tem uma anemia, e na anemia profunda a gente morre, sim ou não? Nós somos alimentados. Assim é aqueles que estão na videira, e a videira do mundo é que alimenta essas pessoas que elas querem viver no mundo. Elas se alimentam do pecado, elas têm prazer. Tiago diz aí: chorai-vos por tuas transgressões, choram pelas suas mazelas. Vocês estão se alegrando? Por exemplo, o que o mundo gosta? O mundo hoje, para fazer o povo sorrir, tem que contar piada suja, é ou não é? Tem que esculhambar a sogra, tem que falar piada de gay, tem que falar piada suja, um bocado de coisa que é para o povo sorrir. E os homens se esforçam para fazer todo tipo de esculhambação, porque quanto mais esculhambação, mais o povo dá ibope. Sim ou não? Então o povo é alimentado. Isso é a seiva do mundo. Essa videira chamada mundo, ela alimenta aqueles que estão nela. Essa seiva que causa morte espiritual, que degrada a vida. Porém, tem uma terceira videira. E qual é essa videira? Fala comigo: 3 tipos de videira. A do passado, Israel. A do futuro, que é o mundo. As videiras que o Senhor próprio vai ceifar. Fala: o mundo, o próprio Deus vai ceifar. Por isso que Jesus veio primeiro. Fala: Jesus veio primeiro como pastor. Arrependei-vos e convertei-vos, é a mensagem. É chegado a vós o reino dos céus. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. João 8:12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele diz em João 7:37, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Ele está dizendo: do seu interior vai fluir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fluir através da sua vida. Ele está dizendo tudo isso. Agora ele chega, por 7 vezes ele fala eu sou na Bíblia, no livro de João. Agora ele vai falar pela 7ª vez: eu sou a videira. Me ajuda a pregar, fala para o teu irmão: essa é a videira do presente. Essa é a videira do presente. João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24 e 25. Olha o que ele diz. João 5, 24 e 25. Eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que processo é esse da morte para a vida? A gente vai ver daqui a pouquinho. Nós fomos enxertados na videira, estávamos mortos, precisávamos da vida. Ela gera a seiva, fala, a seiva gera vida, dá vida, tem que estar no Senhor. Eu lhes afirmo que está chegando, e a hora já chegou. Fala, já chegou, é agora. Fala, é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Fala, é agora. Essa é a videira. Fala, essa é a videira do presente.
Pastor, o senhor tem uma palavra de bênção para me dar? Receba, irmão, Deus está nos abençoando. Quer ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Em João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Para que dê mais fruto. Fala, se você está na videira de hoje, da presente, da videira que está presente, você vai dar muitos frutos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Quem tem a mente, abra para que você tenha entendimento. Ele está dizendo: ei, a videira do passado foi Israel, a do futuro é o mundo, e eu vou tratar com eles, o mundo não vai escapar. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dando um recado para aquelas pessoas que andam por aí dizendo que Deus não existe. Ah, tu está dizendo que Deus não existe? Te prepara, meu irmão, um dia, hoje você pode ver a face dele, o coração dele, a mão dele, mas no futuro você vai ver o pé dele. Deus não existe, e luta contra Deus, mata os cristãos, persegue. Deus não existe, isso é coisa, não se preocupa não, meu irmão, um dia, só que vai ser tarde, você em vez de ver o rosto, vai ver o solado do pé dele. Em vez de estar num ambiente de adoração, vai estar dentro de um lagar amontoado, junto com um bocado de gente. E eu acho, meu irmão, que ele vai vir com os dois pés. É o jeito. Mas esse Deus é ruim? Não, ele é bom. Por que ele é bom? O cara pecou a vida inteira, fez desgraça a vida inteira, está morrendo na UTI, abre a boca, Senhor, me arrependo do meu pecado. Deus perdoa e ganha a vida eterna. Isso é amor. Então aproveite o amor de Deus, porque depois da morte segue-se o juízo. Ô pastor aí, mas Deus só está dando assim, pastor. Fala comigo. Se Deus não poupou até o galho natural, imagina nós que fomos enxertados. Ei jovens, me ajuda a pregar. Fala aí para o jovem que está do teu lado, fala assim: ei, Deus não poupou o galho natural, imagina nós que fomos enxertados. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 17. Mas não se preocupa não, porque o propósito do enxerto é para mudar a nossa natureza. E mudando a nossa natureza, a gente passa a dar bons frutos, porque outrora só dávamos fruto azedo, fruto ruim. Romanos 11, 17. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, fala oliveira brava. Sabe o que é oliveira brava? Deixa eu explicar, a gente vai continuar a leitura, olha aqui. Sabe o que é oliveira brava? Oliveira que dava frutos ruins, fruto amargos, e às vezes nem fruto dava. Coisa ruim, fala coisa ruim, ruim, ruim de ser. Não dava para beber não, irmão, nem para chupar, era muito ruim na ótica divina. Vamos lá. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada. Fala seiva. Fala, o propósito da seiva é da vida. Vida, vida. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim vos dar vida plena, em abundância. João 10 e 10, está na Bíblia que eu estou falando. Vida plena, fala vida plena. Pega lá do dedão do seu pé lá, ó. Desde a unha do pé, a seiva vem e sobe pelo corpo inteiro, toma todo o nosso metabolismo, desce nos braços, enche o nosso coração, e o nosso coração bate.
Tu, Jesus, 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 Jesus. Preste bem atenção nisso. Outrora nós éramos o que? Galhos secos. A gente está na videira presente. Fala, videira presente. Aí a gente é enxertado. Qual é o processo? Fala, éramos galhos, mas o propósito de Deus é que dê frutos, 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 frutos. Só uma pitadinha de uma mensagem que vai vir no futuro. Segura essa para você. Tem gente que só quer ficar no enxerto. Fala, ser enxertado é ser abençoado. Passar a dar frutos é se mover no poder de Deus. Segura isso. É uma outra mensagem aí. Vem aqui. Está lá na frente. É no poder. Fala, eu fui enxertado, fui abençoado. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Vocês foram abençoados com toda sorte de bênção. Na parte B do versículo, com toda sorte de bênçãos espirituais. A bênção de ser enxertado em Cristo, a bênção de estar em Cristo, a bênção da salvação, a bênção, a bênção, a bênção. Agora Deus quer mais. Fala, Deus quer mais. Ele quer que passemos a dar frutos no poder de Deus. Só uma das coisas para você, mais uma, só mais uma. No poder de Deus. Tu era cabra ruim, Deus muda a tua natureza. Tu não tinha amor, Deus coloca amor. Tu era um promíscuo, Deus te faz santo. Vamos embora, Romanos capítulo 11. A gente está no texto. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Ei, que tem neguinho cometendo um erro teológico e um erro gravíssimo. Estão dizendo, eu que faço. Debaixo dessas mãos, que debaixo dessas mãos o que, seu mortal? Eu tenho, o que, futuro defunto? Já fez o plano da paz, cara? Rapaz? Pega para você esse versículo e medita nele. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Fala, a raiz me sustenta. Ei, você que saiu de algum lugar, algum pastor, filho do cão. Pastor, filho do cão, porque filho de Deus não é não. Pastor que amaldiçoa ovelhas é do cão. Pastor que diz você está amaldiçoado é obra do Satanás. E você que está me ouvindo pela rádio, você que está aqui dentro, e alguém, um filho do diabo, ousou a te amaldiçoar, deu uma resposta para esse amaldiçoado. Quem me alimenta é Deus. Eu estou na seiva. Estou na seiva. Desculpa, Deus tem levantado profetas nessa terra, mas está virando uma palhaçada. Outra palavra é palhaçada. Esse papo de líder de igreja querer segurar pessoas amaldiçoando, meu irmão, segura abençoando, dando capim verde, alimento, água, coisa que vem do alto e vem de cima. Pode ter certeza que elas vão ficar no aprisco, irmão. 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Fala, os ramos foram cortados e nós fomos enxertados. Vem aqui comigo. É porque um texto vai ligando o outro. Quantos estão ligados nessa palavra? Está anotando, filho? Anota aí. Ei, depois eu vou explicar a história, depois você lê em casa. Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao versículo 46, vai falar sobre a parábola do lavrador. Não é, pastor Jéssica? Você está estudando as parábolas do lavrador.
Vai falar sobre a parábola do lavrador. Então tinha um senhor e ele produziu vinhedos e muitos, levantou um sítio, uma fazenda, e ele levantou, e depois o que ele fez? Ele foi embora para outro lugar e ele arrendou, ele arrendou para outras pessoas, e aquelas pessoas entraram lá na vinha e começaram a cultivar, começaram a trabalhar, ganharam muito dinheiro desse vinhedo, fizeram muitas coisas. Posteriormente o senhor, o dono da vinha, o dono da vinha mandou um dos seus funcionários ir lá para receber alguma coisa, para querer ver como é que está o negócio. O que eles fizeram? Mataram. Aí o senhor, o dono da vinha, mandou outro. O que eles fizeram? Mataram. O senhor da vinha mandou outro. O que eles fizeram? Mataram. Então o senhor da vinha diz: agora eu vou enviar o meu filho. E o senhor da vinha enviou o seu filho. E aí o filho foi. O que eles fizeram com o filho? Mataram. Falou: agora vamos matar o filho, porque esse era o herdeiro e nós vamos ficar com a herança. Os fariseus ficaram irados. Coloca aí, filho. Vamos lá, Mateus 21, 45, 46, já no final da parábola. Mateus capítulo 21, 45, 46. E, aleluia. Quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito dele. 46. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Jesus estava se referindo: e vocês mataram. Ei, Israel rejeitou o seu Salvador. O resultado, ele entendeu. Vamos ver o resultado. Volta lá em Romanos 11. Oh Deus. Romanos 11. Lá no texto que estávamos, 19, eu acho. Não se glorie contra esses ramos, se o fizer ainda que não é vocês. Quem sustenta a raiz? Mas a raiz é a você. A raiz é que sustenta você. 19. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. 20. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Eu estou na videira presente, que é Jesus, pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Não se orgulhe, tema. Viver no temor. Provérbios 1:7. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Os loucos a desprezam. Temor. Vamos lá, 20. Romanos 11:21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ei, tem aí mais um versículo para aqueles que dizem que só uma vez salvo para sempre. Tem uns que creem numa outra linha, outros nas duas linhas. Eu creio nas duas. A Bíblia fala de predestinação, de eleição, mas também fala de livre-arbítrio, e fala muito mais de livre-arbítrio do que outra coisa. Então você, meu amado irmão, cuide de colocar a tua vida no altar, porque se ele não poupou o natural, imagina você que foi enxertado. Se ele não poupou o natural, imagina nós que fomos enxertados. Versículo 22. Quantos estão pegando alguma coisa aqui hoje? Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Precisamos considerar a bondade e a severidade. Severidade. Severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Aqui eu desço. Deus tem uma palavra para nós. Sabe o que Deus está dizendo? Parem de viver falando da vida dos outros. Vá se reconciliar com o teu amigo o mais rápido possível. Perdoa, libere perdão. Sabe o que Deus está dizendo? Sejam crentes, mudem, vivam diferentes, façam diferentes. Estejam em mim, porque eu vou fazer vocês dar muitos frutos.
Deus quer que nós demos muitos frutos. Os homens querem dar frutos pelo marketing, mas não é pelo marketing, é pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. O que mais se vê hoje é um povo dividido, é uma igreja suja, é uma igreja manchada, é um povo briguento, é um povo que dá mau exemplo, é um povo que briga, que luta, que transgride um ao outro, vive na rádio que se matando, vive na televisão se matando. Ei, meu irmão, aqueles que diz que nos representam, estão aí nos rádios, televisão, estourado no YouTube, com esse tipo de linguajar, de divisão, de briga, de contenda, ele te representa só se for lá no inferno, porque não no céu. O que nos representa no céu é o amor de Deus. Não se deixe ser levados por líderes, por homens. Se esteja na videira que é Jesus. Fala, eu não estou na videira do passado, e muito menos na do futuro. Fala, eu estou na do presente. Você tem ideia, meu filho? Vai ser pregador, né, filho? Com muita humildade, simplicidade, Deus vai. Vem aqui. Vem aqui. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Se a igreja do Senhor Jesus Cristo, de Deus, de Cristo, de Deus, entender isso, que você não está na videira do passado. Ei, não se iludem com pessoas que andam colocando quepá na cabeça. Não é judeu e anda colocando talent, roupa, indumentária judaica. Pode filmar, filho. Colocam coisas judaicas em si, para deixar passar algo espiritual. Isso é coisa da videira passada. Fala, eu estou em outra videira, a do presente, Jesus. Sabe o que ele diz no versículo 4, 5 e 6, João capítulo 15, versículo 4, 5 e 6, preste bem atenção, e eu vou encerrar, estou terminando. Olha só, vamos ler juntos, João capítulo 15, versículo 4, 5 e 6, eita Deus, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Da mesma forma que um ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, ele está dizendo, vocês não podem dar fruto se não estiverem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, ou não podem fazer nada. 6. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Segura aí no 6. Eu sei que nós gostamos daquela vitória, daquelas palavras que a gente diz, palavra de vitória, porque nós somos induzidos a isso, que palavra de vitória é aquela que fala de cura, libertação, papapá. Não, palavra de vitória é aquela que nos deixa de pé, para que se cumpra o versículo 7. Leia o 7. Fica de pé em nome de Jesus. Leia mais uma vez. Vamos ler juntos.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, ele será concedido. Ei, vem aqui, filho. O segredo da frutificação está na seiva. Hashtag seiva. O segredo da frutificação é permanecer. Vocês têm ideia de quantas vezes Jesus fala permanecer nele, só nesse texto? Eu estava lendo e sinalizando, depois eu só não tive tempo de marcar. Mas ele diz, permanecer, no versículo 4 ele fala permanecer em mim. Só no versículo 4 ele fala 2 vezes, permanecer em mim. No versículo 4 ele fala, permaneceres em mim, eu permanecerei em vocês. Ele fala, permaneçam uma vez, permaneceres em vocês 2 vezes, permanecer na videira 3 vezes, e também, e permanecerem 4 vezes. Só no versículo ele fala quantas vezes? 4 vezes fala permanecer, só em um versículo. No versículo 5, ele também diz, ramos, se alguém permanecer, ele também fala. No versículo 7, se vocês permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, ele fala mais 2 vezes. No versículo 9, ele vai falar, no versículo 9, como o Pai me amou e eu os amei, permaneçam no meu amor. Ele fala mais uma vez. No 10 ele fala permanecer de novo. No 10 ele fala 2 vezes. Só nesse texto de videira ele fala quase uma dezena ou mais de uma dezena de vezes, permaneçam em mim. Mas o que é que nós temos mais visto nesses últimos tempos? As pessoas querem permanecer no templo físico, mas não querem que ele permaneça no templo espiritual. É isso que está acontecendo. Frutos, tem que pregar uma palavra só de frutos. Claro que os frutos do Espírito Santo, só que os frutos do Espírito Santo causa. Fala comigo, os frutos do Espírito Santo causa algo em nós, e através de nós causa algo em outros. Esse é o poder da frutificação. Tem muita gente querendo só ser galho. Eu recebi a bênção, recebi o perdão, então já estou na videira, então eu prefiro ser galho. É não, irmão. Aí se não der fruto, o Senhor corta. Sabe o que acontece? Tem que dar frutos, e os frutos é pelo poder. Permaneçam no Senhor. E os frutos do poder. João 5:7. Eu vou fazer um apelo de doido hoje aqui. Meu amigo, eu vou descer aqui, filho. Você que se encontrava fora da videira de Israel, sem chance, porque é a do passado, mas quer estar na do futuro, a videira do mundo, das coisas do mundo. Mas o Senhor te trouxe aqui. Sabe, não tinha nada para estar aqui hoje. Um dia, um culto de eleição, até muita gente da própria igreja não veio. Domingo de eleição, pessoas viajaram, uma série de coisas, mas Deus te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque Ele quer que você esteja nele, que você seja alimentado pela seiva da raiz que é Cristo. Ele diz, Ele é a raiz de Jessé, da tribo de Judá. Ele é a raiz que dá seiva. A seiva é que traz nutrientes, que traz energia, que traz vida. A seiva. E você está aqui hoje, dentro dessa igreja. Meu irmão, do 4 cantos dessa igreja, está fora dessa videira que é Jesus, mas Jesus diz, vem filho, eu quero que você esteja comigo nessa videira. E você está aqui, e toma decisão nessa noite, onde você estiver, vem aqui comigo aqui na frente, eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Você vem aqui que eu quero orar com você, para você estar nessa videira e passar a dar frutos, e as pessoas vão ver que tipos de frutos você tem, e que você é. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. O
vem, filha. ao que se Vem aqui, assenta sobre o trono do céu. Oh! Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Vem, filho, vem, filha. Jesus te ama. Vem. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vem, filho, vem, filha. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você está aqui dentro da igreja, ou está ouvindo pela Rádio Logos. Estamos com transmissão ao vivo aqui da igreja, aqui da Logos. Você que está ouvindo no presídio, está preso dentro de um presídio masculino, ou está presa no presídio feminino, ou está preso dentro de uma delegacia por aí. Você que está numa casa de recuperação, está lutando contra o vício das drogas, quer se livrar das drogas. Você que está me ouvindo dentro do ônibus agora, no táxi, nessa Topix, no hospital, em qualquer lugar, você está aqui. Deixa eu dizer algo para você. E Deus amou o mundo de uma tal forma, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, Ele deu Jesus Cristo. Jesus foi morto, morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, todas as pessoas que creem em Cristo, que abriu o coração para Cristo, entregar a sua vida para Cristo, terá salvação. Ele te ama, Ele não te condena, Ele não te julga. Toda essa palavra que você ouviu, o Senhor está dizendo: ei, eu estou falando que um dia eu vou voltar. Como eu disse para Israel, porque a Páscoa para os judeus apontava para Cristo, e Cristo chegou e os judeus não receberam. Jesus te ama. Não rejeite a Jesus como aqueles judeus da época de Jesus rejeitaram a Ele. Não foram todos, porque muitos judeus se converteram, como Paulo, como Pedro, Mateus e tantos outros. Ele ama a sua vida. Um dia Ele vai voltar, e hoje nós vimos sobre um Jesus que um dia vai vir com anjos, com foice na mão. Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 ao 20. O profeta já tinha falado dele há 2.700 anos atrás. Falou em Isaías 63 sobre aquele que vinha da região de Bósra,
com as roupas salpicadas, manchadas, como que fosse de sangue. De onde você vem? Eu venho de Massá, no lagar. Eu coloquei as nações ali dentro. Um dia ele vai pegar essa videira que se alimenta da seiva da terra, dessa terra chamada mundo, esse Egito mundo aqui, irmão. Ele vai tratar com ela. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sai dessa videira, desse mundo que é a oliveira brava. Ele vai tirar você dessa videira brava, oliveira brava, e vai enxertar nele, e ele vai mudar a tua natureza. Você dava frutos ruins, frutos como esse aqui, ó, como esse, que você pode jogar, ó, cai no chão e não acontece nada. Frutos de plástico. Sabe esses frutos da terra? Os frutos da terra, os frutos do mundo é como isso aqui, ó. É de plástico, não alimenta ninguém, só serve para enfeitar. Tem muita gente que estão andando igual aquela mulher que com um monte de coisa na cabeça, cheio de enfeite, só de enfeite. Tem gente sendo enfeitado pelas coisas do mundo. O mundo faz isso aqui, enfeita as pessoas. É igual uva de plástico, só serve para quê? Para enfeitar, ó. Cai, não significa nada, não tem valor. É o valor que as pessoas dão. Ei, o Senhor não quer que você seja de plástico. O Senhor quer que você seja cheia do Espírito Santo. Deus não quer que nós sejamos de plástico. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ei, deixa eu falar uma coisa. Quando nós só ouvimos o que nós queremos ouvir, nós nos tornamos de plástico para enfeitar. E infelizmente existem líderes que se orgulham de uma plateia lotada, de todas as cadeiras tomadas, e eles não estão nem aí. O importante é que enfeita e sai bonito na foto. E plástico. Mas Deus está levantando profetas nessa terra que não estão nem aí para aquilo que é de plástico. Ei, Deus quer fazer nós videira, frutos genuínos, frutos verdadeiros. Deus te coloca de pé, homem. Deus te coloca de pé, jovem. Deus coloca uma igreja de pé, uma igreja que dá frutos. Declaro. Oh, a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Coloque a mão no seu coração, todos. Você que está aqui, filho, Jesus ama a sua vida. Ama. Oh, Ele te ama. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todas as vidas. Abençoa, Senhor, cada um aqui representa uma casa, um lar, uma família. Abençoa a família. Abre portas, restaura vidas, sustenta, que cada um saia daqui cheio de vida, sejam alimentados da seiva de Cristo. Espírito Santo, toma-os por inteiros, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Muda a natureza. Deus muda a natureza. Ele muda a natureza da oliveira braba. A oliveira era braba, mas Ele muda a natureza. Em nome de Jesus. Você que está aqui, repita comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, porque nesta noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. E faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Senhor Deus, abençoa a vida de todos os teus filhos. Quebra a raiz de iniquidade. Quebra, Pai. Pai, eu creio na mudança. Nós cremos no milagre, Pai. Restaura todos com toda a sorte de bênçãos. E que todos passem a dar muitos frutos para a glória do Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Eu quero convidar todos vocês. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos irmãos. Posso convidar você, irmão? Vem aqui, por favor. Nós queremos pegar o nome de vocês.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós temos uma ceia para fazer.